Uma ótima tarde de quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, continue sobre o teu coração, dentro da tua vida, da tua alma, não só hoje, mas para sempre. Amém? Hoje, amados, vamos estar lendo 1 Samuel capítulo 30 e o 31 na nossa segunda leitura, porque a primeira foi a nossa oração da tarde, em Provérbios 22, já está lá postado. Então vamos estar lendo nessa segunda leitura, 1 Samuel 30 e 31, e na última leitura, mais à tarde, vamos estar lendo 2 Samuel capítulo 1 e o segundo capítulo. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Já aconteceu isso na sua vida alguma vez? Que por fim a gente fica feito uma criança desmamada nos braços da sua mãe, não tem forças mais para chorar? Porém, Jesus já enxuga todas as nossas lágrimas. Uns homens fortes, batalhadores, soldados de Davi, não suportaram as lágrimas. Isso traz para nós, para os dias de hoje, que não há quem não chore diante de tanta adversidade. Deu vontade de chorar? Chore. Faça como que louvor, chora aos pés de Jesus. É o melhor lugar para se chorar. Muitas vezes as pessoas perguntam, parece que crente, cristão de verdade, não tem luta, não passa por adversidade, está sempre feliz, sempre sorrindo, não é? Então, mas é porque a gente chora, mas aos pés de Jesus, e ali a gente encontra consolo para a nossa alma. Talvez o choro tenha batido a tua porta, mas a palavra diz ali em Salmo capítulo 30 e o versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então isso que é importante. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, ou Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, ou seja, ele era o culpado agora. Amados, a vida de Davi, tem muita coisa em comum com o povo de Deus, não é? Tem muita coisa em comum. Quantas vezes muitos querem apedrejar você, a mim, por algo que a gente nem deve, não é? Mas a gente é culpado, às vezes, do erro de outro, não é? Quantas coisas erradas têm acontecido aí, olha, no mundo gospel, como eles dizem, não é? E aí parece que todo mundo anda errado e não é assim. Mas, de repente, alguém quer apedrejar, não é? Mas o importante é que você não deve, que eu não devo, nós não devemos. Aquele que faz coisas erradas, Deus vai chegar a hora da vingança dele. Deus é amor, mas é justiça também. E a palavra diz claramente ali em Mateus, eu esqueci o capítulo agora, Jesus dizendo assim, é mister, ou seja, é necessário, não tem como não acontecer. Não é que ele queira que aconteça. E ele diz, é mister que vêm os escândalos, mas ai de quem, por quem vierem os escândalos. Melhor lhe seria nunca ter nascido e colocar no seu pescoço uma pedra de mó, ou seja, uma pedra gigantesca que prensava os grãos daquela época. Então, amados, é terrível. Olha só, o povo querendo apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura.
Coisa difícil é a pessoa amargurada, ela não pensa, ela não raciocina. Se Davi estava com eles, por que o Davi era culpado? É lógico, né? Ele não foi prudente, poderia ter deixado alguns soldados, pelo menos uns 200 ali, não é? Se eles eram 600. Acaba que o líder é que leva mesmo a pedrada, ou as pedradas, não é? E Davi angustiou-se muito, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. A hora da dificuldade, da adversidade, em quem que a gente vai buscar refúgio, auxílio, socorro, bem presente na hora dessa angústia? É no Senhor. E ele diz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Já está sendo, não é? Quantos cristãos aí ao longo dos tempos, enfim, mundo afora, têm chegado aos pés do Senhor e nem eram cristãos. Isso é agir de Deus. Davi persegue os amalequitas e livra os cativos. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi, que era uma roupa do sacerdote. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Oh, coisa maravilhosa é buscarmos de Deus. Senhor, vai dar certo? Senhor, tem acontecido tanta adversidade na minha vida, mas como é que vai ser daqui para frente? Qual atitude devo tomar? E ele fala conosco que ele não mudou, não é? Então, o Senhor respondeu: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Olha só o ânimo que Davi retomou nessa hora, não é? E o Senhor fala para mim e para você nessa tarde. Ele vai restituir, muitas vezes. Só de falar restituir é porque é mais do que perdeu, não é? Vamos lá. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Outro detalhe: tem pessoas que têm todo o ânimo com a mesma idade do seu companheiro ou da sua companheira. E aí, pelo motivo daquele não ter o mesmo ânimo, ele subjuga, ele diz: tá com moleza, não é? Não tá se esforçando, mas nem todas as pessoas são iguais. Por que esses 200 aqui não estavam conseguindo, não é? Ficaram para trás, 200, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor. E, descendo, te guiarei a essa tropa. E, descendo, o guiou. E eis que estavam espalhados
sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até à tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim, livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante de outro gado, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E, chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E, chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Isso aqui traz lição para nossas vidas, amados. Quando o Senhor promete, Ele cumpre até o final, na íntegra, te devolvendo tudo que você perdeu e mais um pouco, porque Ele é Deus. Davi estabelece a lei da divisão da presa. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, ou seja, estava ali com Davi, mas tinham pessoas más, havia ali pessoas más. Isso acontece, amados, até no nosso meio, infelizmente. Responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, para que leve cada um sua mulher e seus filhos. Mas que, para que não. Vamos lá de novo. Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá, ou seja, de mão banana. Falando na nossa linguagem mineirês, né? Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram à peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje. E, chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Ou seja, além de recuperar todo o despojo deles, que para os outros era despojo, não é? Eles também trouxeram despojo, ou seja, tudo que eles tinham, gado, roupas, enfim, tudo, mantimento. Então agora era o despojo e ele estava presenteando alguns dos anciãos de Judá. Ele continua, versículo 27. Aos de Betel e aos de Ramote do sul e aos de Jatir e aos de Aroer e aos de Sifimote e aos de Estemoa e aos de Racal e aos que estavam nas cidades Jerameelitas e nas cidades dos queneus, e aos de Orma, e aos de Bozarã, e aos de e aos de Atasse, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Todas essas cidadezinhas aqui, ele abençoou. Então era muito despojo, não é? Era muita coisa. 31 de 1 Samuel. É o último, me parece? Sim, é o último capítulo de 1 Samuel. A matança dos israelitas e a morte de Saul. Os filisteus, pois,
pelejaram contra Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim, faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas. E também todos os homens morreram juntamente naquele dia. E, vendo os homens de Israel, que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. E cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas e enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote e o seu corpo o fixaram no muro de Bet-seã. Ouvindo então isso, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-seã e, vindo a Jabes, os queimaram. E tomaram seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Que desfecho mais triste, não é, amados? Vou falar só um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente vai para a última leitura, que foi esse desfecho aqui, ou seja, o final dessa história da vida de Saul e de seus filhos. Morreram ele e mais 3 filhos. Que tristeza, amados, poderia ter sido diferente, porém ele traçou isso para a vida dele. Se naquele momento que o Senhor fala com ele, já te rejeitou o Senhor, ele pegasse aquela coroa e passasse para Samuel, então coroou o novo rei. Não precisava nada disso. Certas coisas a pessoa busca com as suas próprias mãos. Infelizmente, é dessa maneira que funciona. Deus tem os seus projetos? Sim. Tem seus caminhos? Sim. Porém, a gente tem como desviar dele e procurar caminhos maus para a vida da gente. Isso é muito perigoso. Enfim, aqui foi o final mais triste para a vida de Saul e daqueles que nem tinham culpa, inclusive Jonatas, aquele amigo tão amado, tão querido de Davi. Que Deus continue te abençoando, medite nessa palavra. Daqui a pouco vamos estar postando, então, 2 Samuel, capítulo 1 e o capítulo 2. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.